Salve, salve cartoleiro! Vamos lá, nosso vídeo de dicas essa rodada, agora começando o mata-mata, né? O famoso 32 avos ou 16 avos de final, round of 32, playoffs, como você queira chamar. Então vamos lá, dicas, mas antes, já deixe seu like, seu comentário aí para ajudar a gente no nosso trabalho. Então vamos lá, passar pelo desempenho na nossa última rodada, como de praxe mais uma vez, acima da média dos cartoleiros aí, 137 pontos, valorizamos um pouquinho também e vamos lá para as dicas. Começando pelo gol, e aqui eu vou pelo ataque, e aqui eu vou seguir as estratégias que a gente vinha seguindo nas últimas rodadas, e pegando aqueles principais jogos, nossos principais favoritos, né? Mesmo sendo já aí um mata-mata, a gente tem alguns jogos bem fáceis para algumas seleções, então acho que dá pra gente se basear nisso. E também outros nomes de figurinhas carimbadas aí que a gente sabe do potencial. Então aqui, Haaland. Aqui é um jogo um pouquinho mais difícil contra a Costa do Marfim, mas Haaland foi poupado aí no último jogo, então acho que Dorega vem com tudo para esse jogo. Mbappé tá voando na Copa, mesmo sem gol no último jogo aí, 2 assistências, 16 pontos. E até alternativa a ele também, a gente tem o Dembélé ali também, uma boa opção para o ataque. Aqui, Messi, dispensa comentários, entrou no finalzinho do jogo contra a Argentina, fez gol de falta, pega um Cabo Verde que a gente vai torcer contra o Cabo Verde, mas vai ser difícil a Argentina não ganhar e não golear, então tem que estar com o Messi, talvez vai até a faixa de capitão nele aí. Vini Júnior, Brasil jogando bem aí, acho que é uma ótima opção também, tem sido protagonista da seleção, acho que bem válido estar com o Vini Júnior também. E até alternativa aí, um Matheus Cunha aí pode se encaixar nessa seleção. Aqui no nosso ataque, então, eu vou trazer o Harry Kane, Inglaterra com um joguinho favorável, mesmo a Inglaterra aí com uma certa dificuldade na Copa, né? Espanha também, trazer o Yamal aí, acho que é um nome bem interessante. Pro meio campo, vou aqui com o Bellingham, eu acho que é um nome bem interessante, até a gente não tem tantos meias para escalar nessa rodada, assim, não vejo nomes com grande potencial, então acho que o Bellingham é um nome bem interessante aí, fez gol, deu assistência no último jogo, acho que é um nome bem interessante. E o Olise também, né? Acho que num jogo aí que vai passar muito pro jogo dele também, então acho que é um bom nome para a rodada. Bruno Fernandes, Portugal, um joguinho complicado, né? Portugal aí, mas acho que tem chances de classificação e acho que passa também pelo Bruno Fernandes. Wirtz da Alemanha, acho que tem alguns nomes da Alemanha que a gente pode pensar em escalar, né? Além do Wirtz, a gente tem o próprio Musiala. Pega um Paraguai, que o Paraguai, honestamente, é uma seleção bem ruinzinha. Não que a Alemanha tá jogando essa bola, mas acho que se a Alemanha fizer a obrigação, classifica aí contra o Paraguai e passa muito por Wirtz. E aqui isso que trazer o nosso na amarelinha, que tem jogado muito bem, tem aparecido lá no ataque também. Então acho que é o Bruno Guimarães aí, acho que pode ser um nome bem interessante aí e sair um pouquinho das figurinhas carimbadas. Laterais aqui, por mais um jogo difícil, eu vou trazer o Hakimi, né? Acho que é um jogo que vai ser bem aberto lá no Marrocos, acho que é um jogo que a gente não vai ter SG. E entrando no SG, os principais SG para a minha rodada, acho que eu trago um pouco de Portugal como SG, porque eu acho que o Croácia vai amarrar muito esse jogo. Gosto de um SG de França, de Argentina e de Espanha. O do Brasil eu não gosto tanto, acho que o Japão a gente pode acabar levando um gol, mas com certeza me vale com uma opção um pouquinho mais ousada aí. Então, laterais eu tenho aqui a duplinha do PSG, Hakimi e Nuno Mendes, né? Então, bons nomes na lateral. Llorente, prefiro o Llorente do que o Cucurella, porque o Llorente é um cara que apoia um pouco mais esse ataque da Espanha, então pode ter algumas jogadas ali, inclusive o lado que o Yamal joga, então pode ter algumas trocas ali, algumas assistências por aquele lado. Kimmich também é um nome bem interessante para a rodada, acho que é uma chance também de SG da Alemanha nessa rodada. E o jogo da Alemanha ele passa muito pelo Kimmich, né? Então a oportunidade aí de uma assistência, né? Acho que é bem plausível. Outros nomes aqui, o Dumfries, nesse jogo aí de Holanda e Marrocos, também um ótimo lateral com uma chegada muito forte ali pelo lado direito. E o próprio Cudê da França está pensando um pouquinho no SG. Zagueiros aqui eu vou com o Laporte mais pensando no SG e o Magalhães pensando no gol, né? Não deixou o golzinho, quase fez contra a Escócia no último jogo, naquele voleio, então quem sabe pode pintar esse primeiro gol pelo Magalhães na Copa. Né? Lisandro Martins, Argentina, também pensando no SG, assim como o nosso Pamecano. Consta na Inglaterra e Rudiger. Esses últimos 4 nomes pensando no SG não são os zagueiros tantos que eu gosto assim de pensar num gol e tal, são os zagueiros mais pensando num SG. Nos gols, trago o Alisson aí com uma opção aí, talvez a gente ter um SG contra o Japão, não é nada
impossível, e talvez pontuar muito bem com defesas também, né? Acho que vale muito a pena nessa rodada e a gente pensar em goleiros que podem pontuar muito com defesas, né? Um joguinho ali que é uma seleção, um joguinho mais 50-50, às vezes faz um golzinho, vai se recuar, e o mata-mata permite essas pontuações maiores com defesa do que num jogo normal aí da fase de grupos, né? Então vamos dizer um cenário ali que o Brasil tá ganhando de 2-0, o Alisson vai, o Japão vai começar a chutar, e às vezes nisso o Alisson vai pontuar bastante com defesas, né? Então a gente pode pensar em caras assim, e até nisso fazer uma estratégia anti-negativa também aí, que agora a gente começa a ter alguns jogadores que já não estão jogando, então a gente pode também ter algumas estratégias anti-negativa aí, principalmente pensando no gol, que é onde tem uma posição de maior risco, né? Exemplo, rodada passada a gente escalou o Bono, acho que muita gente escalou o Bono, e o cara lá não fez nada, fez gol contra e negativou, né? Então a gente tem Alisson, Pickford, Neuer, Freeze, trouxe o goleirinho dos Estados Unidos aqui, um pouquinho fora da curva, acho que é um jogo que os Estados Unidos tem tudo para vencer. Não que os Estados Unidos seja essa seleção toda, mas apresentou um ótimo futebol, e esse time da Bósnia é muito ruim, tá? E acho que os Estados Unidos passam por cima aí. E aqui, o goleiro do Senegal, por enquanto, quando o Garvey estava em dúvida entre se o Mendy vai jogar ou não. Independente de quem joga, acho que é um nome interessante aí, que acho que a Bélgica não apresentou grande futebol, sendo bem sincero, e acho que pode ser um jogo aí que uma classificação do Senegal pode passar muito também por uma defesa muito boa e um goleiro pontuando bastante também, né? Aquele jogo que o Senegal sai na frente, a Bélgica vai metralhar de gols, de chutes, e o goleiro pode pontuar. Da mesma linha também, unida na Noruega. Acho que são dois jogos que eu enxergo talvez ali essas seleções saindo na frente e o goleiro trabalhando bastante no final. E aqui, técnicos, não tem muito o que falar, acho que trazer os principais favoritos aí. França, melhor futebol para mim na fase de grupos até agora, junto com a Argentina, então acho que são dois confrontos favoráveis, da Argentina até mais do que o da Suécia. Ancelotti, que a gente sabe do potencial do Brasil, acho que é um nome bem interessante. Tuchel, da Inglaterra, pega também uma República do Congo, que não é uma seleção muito forte. Indo um pouquinho mais fora da curva, eu tenho o De La Fuente e um Pochettino, como falei, acho que é um confronto bem favorável para os Estados Unidos, e os Estados Unidos passam talvez com uma certa até tranquilidade. É isso, nosso time então fecha aí com Alisson, Nuno Mendes, Kimmich, Gabriel Magalhães e Konsa. No meio de campo, Bellingham, Olise e Bruno Fernandes. No ataque, Mbappé e capitão, Messi e Vini Júnior. De treinador, eu vou com o Scaloni, e no banco, Pickford, Rudiger, Koundé, Florian Wirtz e Harry Kane na reserva de luxo. É isso, não se esquece de deixar o like, que vencemos o Japão, que o jogo é logo mais, hein? Valeu e fui!